Olá para vocês que nos acompanham. O In Loco, o quadro de entrevistas do R24, está de volta. E hoje a gente está aqui na Câmara Municipal de Pouso Alegre para bater um papo com o presidente da casa, o vereador Dr. Edson. Dr. Edson, muito obrigado por receber a gente aqui. E, antes de mais nada, parabéns pela reeleição como vereador, parabéns pela reeleição para a presidência aí da casa. Devani, eu que agradeço a sua presença aqui e é uma satisfação grande recebê-lo e, da mesma forma, estarei aberto aqui a toda a imprensa de Pouso Alegre. Nós queremos aqui começar um mandato com muita transparência, com muito diálogo e sempre aqui recebendo a imprensa para que nós possamos esclarecer todo o andamento da casa, todas as questões aqui debatidas e o que nós, enquanto presidente deste ano, pretendemos para a instituição Câmara Municipal de Pouso Alegre. Vereador, então vamos começar falando aí do fato mais recente, né, o fato político mais recente desse ano, que foi a eleição para a mesa diretora, né? O senhor acabou de ser eleito presidente da casa, numa disputa interna, né, praticamente do Republicanos, e o senhor acabou derrotando o candidato que era apoiado pelo prefeito Coronel Dimas. Daí eu queria começar perguntando o que teria desencadeado essa disputa interna no Republicanos. Essa disputa é uma coisa muito natural da política, né? Durante a pré-campanha, a campanha, a formação, quando abre a janela, os candidatos, os políticos, eles começam a se movimentar na formação para a disputa das eleições. Então isso aconteceu, o Coronel Dimas foi para o Republicano do presidente Fred Coutinho, ali houve umas tratativas sobre as eleições e ficou acertado entre a presidência do Republicanos e o prefeito Coronel Dimas que a presidência da Câmara seria do presidente do Republicanos se eleito fosse vereador, o que de fato veio acontecer, né? É o Fred Coutinho. Fred Coutinho foi eleito com 3.520 votos, o vereador mais votado, pela segunda vez, o vereador mais votado da cidade de Pouso Alegre. Por outro lado, o Igor Prado, do PSD, candidato a vice-prefeito, também manteve comigo uma tratativa de que o meu nome seria indicado por ele para a presidência da Câmara. E, na verdade, após as eleições, a entrega passou a ser para o vereador Oliveira, passou a ser, então, o candidato do prefeito. Diante disso, eu procurei o prefeito, procurei o vice-prefeito, conversando sobre o assunto, porque nós tínhamos todas essas tratativas, e me disseram, então, que teriam uma dívida a pagar com Oliveira, e que essa dívida seria uma dívida política já por questão de outras presidências, outras eleições da Câmara Municipal. E que seria o candidato, mas que o prefeito não iria intervir nessa eleição, que eu estaria também livre para disputar as eleições da mesa. E eu disse muito claramente ao prefeito, falei, olha, prefeito, seria bom que o senhor reconsiderasse essa situação, porque o senhor tem nós temos 6 vereadores de oposição. Se eu procurar o presidente do meu partido, como determina a liturgia do cargo, nós podemos chegar ao número de 8 e ganhar a mesa da Câmara Municipal. E a resposta que me foi dada então, Devani, foi para que eu procurasse os votos, para que eu pedisse votos e montasse a minha chapa. Eu então procurei o vereador Fred Coutinho, que é presidente do meu partido, e aí então que descobri que teria uma promessa, uma conversa, uma tratativa de que ele, se eleito fosse, seria o presidente. E por questão de hierarquia, se eu recebi o convite do vice-prefeito, o Igor Prado, e o Fred Coutinho, presidente do meu partido Republicanos, recebeu o convite do prefeito municipal, nada mais justo do que eu retroceder e permitir que, por questão de hierarquia, que o candidato da nossa chapa fosse o presidente Fred Coutinho. E isso
começou-se a desenhar uma chapa, começou-se a desenhar um grupo para disputar com o aval do prefeito, com o aval do vice-prefeito, que diziam que não iam interferir na disputa, que essa seria uma disputa interna corporis, uma questão da Câmara Municipal, e que o prefeito, Coronel Dimas, não iria intervir. Então nós prosseguimos nessa construção. Num dado momento, nós sentamos com os votos e com os apoiadores que já tínhamos e percebemos que não conseguiríamos emplacar o vereador Fred Coutinho. Foi aí, então, que eu retomei as tratativas da mesa diretora, da chapa para a mesa diretora, e consegui a maioria dos votos. Consegui 8 votos, montei a chapa, consegui o apoio e registrei a chapa. Então, a história da disputa da mesa é essa. E posso afirmar para você, já com toda a categoria, com toda a clareza aqui, não há qualquer resquício de mágoas, de desentendimentos. Nós fizemos exatamente aquilo que o prefeito Coronel Dimas nos autorizou a fazer, disputar livremente a mesa diretora. E saímos vencedores, estamos aqui, sem mágoas, sem ressentimentos, prontos para trabalhar com o executivo, prontos para receber aqui o prefeito municipal e fazer com o executivo e com as lideranças da Câmara Municipal a melhor gestão que Pouso Alegre pode ter. O senhor acha que representa aí tanto para a administração Dimas quanto para a Câmara, né, essa eleição? Isso representa para toda a cidade de Pouso Alegre novos tempos, novos ares, porque a Câmara vai poder agora ter a sua independência, atuar como deve atuar, de acordo com os princípios republicanos, de acordo com os princípios da administração pública, com independência, com clareza, com transparência, fazendo o que tem que ser feito, fiscalizar os atos do Executivo e opinar nos projetos de lei, discutir e opinar nos projetos de lei, para que nós possamos ter, doravante, as melhores leis, os melhores entendimentos e as melhores ações para construir um futuro ainda melhor para a cidade de Pouso Alegre. Você acredita que essa disputa, né, interna no Republicanos, ela pode de alguma forma ameaçar a maioria que o prefeito Coronel Dimas esperava ter na Câmara? Devanir, hoje nós temos uma Câmara pensante. É uma Câmara diferente das outras câmaras que participei. Você tem hoje, nós temos hoje na mesa diretora Renato Gavião, vereador Renato Gavião, um delegado de polícia, uma pessoa que tem uma imagem na sociedade, que tem a sua vida na sociedade anterior ao cargo de vereador. Nós temos hoje, por exemplo, a Lívia Macedo, que é uma cientista política formada pela Universidade Federal de Ouro Preto, né, que está aí muito associada a todas as questões sociais da cidade, tem um conhecimento amplo de todos os problemas, de todas as mazelas da sociedade. Nós temos aí advogados, jornalistas, nós temos pessoas pensantes. Então, o que traz esse novo tempo para a Câmara Municipal não é o fato de maioria ou minoria, de independentes, oposição ou situação. O que traz essa nova roupagem para a Câmara Municipal são cabeças pensantes que aportaram no Legislativo. E é isso que fez a diferença e é por isso que nós ganhamos a eleição na Câmara Municipal. Sim, mas assim, por mais que a gente fale, né, por mais que a gente fale que, olha, porque existe aqui um trabalho conjunto, né, pela sociedade, né, Sim. obviamente, né, por melhorias, mas a gente sabe que existe a disputa política, né, que no final das contas, né, você tem a disputa do poder, e dentro desse contexto, né, o senhor, como integrante do Republicanos, depois de tudo que aconteceu, dessa disputa, hoje, o senhor se considera integrante da base governista? Eu me considero hoje membro do Partido Republicanos, presidente da Câmara Municipal com um grupo de vereadores e que estamos abertos a dialogar com o prefeito. Nós, enquanto membros do Republicanos, enquanto vereadores da base, nós não nos afastamos do governo. Foi o governo Dimas que afastou do Fred Coutinho, foi o governo Dimas que afastou do Dr. Edson. Então nós precisamos recuperar esse diálogo, precisamos sentar, conversar,
fazer a política como ela tem que ser feita, com P maiúsculo, com a verdade na mesa, dizendo exatamente o que aconteceu, o que está acontecendo e como é que nós podemos resolver toda essa questão. Não há aqui nenhuma resistência ao governo Dimas. O que existe na Câmara hoje é o desejo de uma Câmara independente, independente no sentido de fazer o melhor para Pouso Alegre, com transparência, com trabalho e com união de todos os elementos. Por mais que pareça política, Devanir, não é. Hoje nós temos grosso modo, hoje nós temos 7 vereadores de oposição, 7 vereadores de situação e a presidência da Câmara, né? Isso é grosso modo, porque nós temos ali, já temos alguns independentes, já temos algumas cabeças pensantes ali que estão já pensando em atuar de forma independente, e isso só favorece o processo democrático, só favorece o debate de ideias, só favorece o enriquecimento das decisões do poder público. Vamos falar um pouquinho então de gestão aqui da presidência da Câmara, né? Vamos, a gente superado, né, essa questão aí da eleição para a mesa. Presidente, primeiro, né, o que a gente pode esperar aí de pauta legislativa para esse ano que inaugura, né, a nova legislatura? O que a gente pode esperar de pauta legislativa, né, de projetos importantes? Como que o senhor pretende pautar isso? O senhor já tem alguma coisa em mente? Devanir, nós começamos aqui, o primeiro passo foi a reestruturação das comissões. Então nós pretendemos dar um espaço amplo para as comissões e chamar os vereadores ao trabalho nessas comissões. O que nós pretendemos? Que as matérias... hoje nós temos um modelo seguinte, você tem um projeto guarda municipal. O que acontece? Toda discussão sobre o assunto acaba desaguando na sessão ordinária da terça-feira, onde você tem ali, cada vereador tem 10 minutos de tribuna, tem 3 minutos para discutir o tema, para defender sua opinião sobre o tema, e muitas vezes a gente cria um problema nessas sessões, porque aí vem a população, que aliás é muito bom que participe, mas nós queremos fazer o contrário, nós queremos antecipar essa discussão nas comissões temáticas. Então nós estamos estudando uma forma de criar talvez uma espécie de uma sessão, assim como a ordinária, mas uma sessão das comissões temáticas, para que essas questões, principalmente as mais delicadas e aquelas que interferem mais diretamente na vida, no cotidiano das pessoas, que elas possam ser amplamente discutidas nesses espaços de diálogo. Mas isso incluiria também a participação da população? Sim, né? Evidentemente. Então, evidentemente. Seria uma sessão voltada ao debate, inclusive com participação popular. Exatamente, inclusive com participação popular, transmitida pela rádio e pela TV Câmara. E audiências públicas, né? Audiências públicas serão... Tem visto pouquíssimas audiências públicas nas últimas legislaturas. Assim, né, eu ia falar assim, a gente não compreende por que disso, na verdade a gente compreende, né? Sim. Porque não existia tanta independência assim, né? Então, o senhor pretende voltar com as audiências públicas? Ferozmente, ferozmente. Nós vamos fazer audiências públicas e estamos fazendo também uma reestruturação, Devanir, no regimento interno da casa. Você sabe muito bem disso, sou vereador aqui há 8 anos, e eu sempre tive muita resistência de trabalhar para a população. Para fazer um simpósio, Mulheres na Política, para fazer um simpósio de Direito do Consumidor, eu tinha grandes dificuldades, porque eu entrava numa comissão temática, você tem um colegiado. Para eu fazer um simpósio, para eu fazer uma ação, para eu fazer uma audiência pública, regimentalmente eu precisava de apoio de pelo menos um dos vereadores que compunham comigo essas comissões. O que acontecia? Eu sempre era colocado nessas comissões com 2 vereadores da situação da base do prefeito. Então tudo que eu tentava fazer eu não conseguia porque eu não tinha os votos necessários para fazer isso. Então hoje nós vamos votar agora, nós vamos acabar com essa situação. Qualquer vereador das comissões temáticas tem liberdade para chamar uma audiência pública, para convocar uma sessão extraordinária, uma sessão itinerante, para chamar a sociedade. Então eu vou dar ampla liberdade, não só para os vereadores que compõem a chapa vencedora das eleições da Câmara Municipal, seus apoiadores, mas para todos os vereadores. Né? Eu cito aqui, por exemplo, a Comissão Temática da Saúde,
Coloquei como presidente, convidei, aceitou, coloquei como presidente o Miguel Tomati, vereador Miguel Tomati. Por quê? Porque é uma pessoa que entende. Então nós temos que extrair dele, em que pese ele ser base, ou ele ser oposição, ou ele ser um vereador independente, nós temos que extrair desse vereador seus conhecimentos, a sua capacidade de gestão, a sua capacidade de trazer benefícios para a saúde de Pouso Alegre. Do ponto de vista aí do debate público, talvez seja a mudança mais relevante, né? Sim, uma grande mudança. Nós vamos ter, por exemplo, outra coisa, todos os ofícios, requerimentos, em que pese ser de oposição, ser de base, todos os ofícios, todos os requerimentos terão a mais ampla publicidade. Nós não vamos ser engavetadores. Seja o velho ditado, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Aportou nessa casa qualquer manifestação, qualquer ofício, qualquer pedido de diligência, isso terá maior publicidade, doa quem doer, seja desse aspecto político, seja de outro. A Câmara Municipal, em especial pelo seu presidente, não tem político de estimação, não tem grupo, todos que me conhecem sabem disso. Eu não tenho grupo, nunca pertenci a grupo político, não tenho político de estimação. Estou aqui para institucionalizar a Câmara Municipal, e é isso que nós vamos fazer. A gente tem hoje a Câmara como uma prestadora de serviço, né? Sim. A gente tem, por exemplo, o CAC aqui. Então, do ponto de vista administrativo, né? A gente vai ter alguma mudança, o CAC continua oferecendo os mesmos serviços, o que a gente pode falar disso? Devanir, a mudança mais importante que nós temos na Câmara, nesse sentido, na sua pergunta, é em relação à entrega de serviço. Eu costumo dizer sempre que o servidor público é quem carrega o piano. É ele quem entrega o serviço para a população de Pouso Alegre. E nós, os meus colegas de chapa, os meus colegas do plenário, da Câmara Municipal, nós estamos aqui de passagem. Nós somos agentes políticos que estamos de passagem. Quem carrega o piano são os servidores. Então, ao invés de contratar, de criar cargos e coisas dessa natureza, eu já convoquei aqui todos os setores da Câmara Municipal, todos sem exceção nenhuma, estou reestruturando o pessoal que presta serviço para a Câmara Municipal. Já são 8 concursados que estão sendo convocados para assumir os seus postos de trabalho aqui na Câmara. Cada concursado a mais é um cabide de emprego a menos, pelo menos um. E é isso que nós estamos fazendo. Não serão criados cargos, muito pelo contrário. Há a possibilidade ainda até de cancelarmos alguns cargos que existem hoje, cargos de confiança. Né? Para você ter uma ideia, hoje nós estamos aqui já com a Câmara praticamente funcionando administrativamente, e eu ainda tenho cargos de livre indicação do presidente da Câmara que não foram preenchidos. Por quê? Porque eu estou conseguindo adequar a uma nova realidade. E é possível, inclusive, que esses cargos sejam remanejados para outros setores onde tem dependência de mão de obra. Então é isso que nós vamos fazer. A Câmara terá um olhar de valor, de crédito cada vez mais e de atenção para quem carrega o piano, que são os servidores de carreira, os efetivos da casa. E é por isso que nós estamos privilegiando chamar os concursados, aqueles que estão na fila do concurso, a nomear cargos de confiança. Mas o senhor avalia que hoje a Câmara tem uma quantidade excessiva de cargos de livre indicação? Não tem uma quantidade excessiva. Ela não tem uma quantidade excessiva. Mas se eu puder trabalhar com servidores concursados, o que acontece, Devanir? Quando você nomeia uma pessoa, ela vai trabalhar comigo aqui, no meu caso, no meu mandato, por 1 ano. Evidentemente, por mais hábil que essa pessoa seja, ela tem que ter um tempo de adaptação ao cargo, de adaptação ao setor, para ela começar a entregar serviços de qualidade e com eficiência e rapidez. Ao final do ano, eu saio, esse camarada que foi ali alocado, ele também vai ser substituído, e o processo começa do zero novamente. Quando eu coloco um servidor de carreira, um efetivo, esse efetivo vai dominar o setor e ele vai ficar aqui ad eterno, até se aposentar, ou o que acontece muito aqui na Câmara. O concursado presta um outro concurso de grau mais elevado, é chamado e deixa a Câmara. Né? Mas é aquilo que eu falo para você, muitos deles estão aqui e nós temos cabeças brilhantes, nós temos inteligências aqui fantásticas, que estão deixando muitas vezes de produzir, porque o seu potencial, de atingir o seu potencial,
porque não tem ou não teve o respaldo da presidência da casa. Então nós estamos valorizando o servidor de carreira. A Câmara, inclusive, é muito reconhecida, né, regionalmente, até nacionalmente, por muitos setores aqui, né, do Legislativo, né, doutor. Vamos voltar a falar de dinâmica política, então? Sim. Em geral, né, quando a gente tem aí o início de uma nova legislatura e até de uma nova presidência da Câmara, a gente sempre tem aí, em geral, a primeira coletiva do ano é um bate-papo com o presidente, né, sobre a pauta, mais ou menos, que a gente está fazendo aqui. E esse ano chamou a atenção que a primeira coletiva de imprensa foi com a oposição, né, com os 4 vereadores que são da oposição, que anunciaram aí a intenção, né, de pedir a criação de uma comissão de estudos para avaliar aí os gastos com enfeites de Natal. E aí, obviamente, essa coletiva de imprensa, ela conta com o aval da presidência da Câmara, né? Esse primeiro ato político aqui na Câmara, né, digamos assim, é uma indicação de como o senhor pretende atuar na presidência da Casa? Devaney, esse ato de convocação da imprensa foi um ato promovido por um grupo de vereadores que, por sua vez, integram, sim, apoiaram, votaram e integram a chapa vencedora das eleições. Mas esse tipo de ação, ele é livre. Hoje, todos os vereadores, como eu disse, têm liberdade, tanto que eu não participei da coletiva. Não estive da coletiva, não participei da coletiva, não convoquei a coletiva, ela foi convocada pelos vereadores que assim desejaram, e a temática na Câmara vai ser essa. Tanto vereadores de oposição como vereadores de situação estão livres para exercer os seus papéis, seja fiscalizando, seja trazendo aqui as ações do prefeito, da prefeitura municipal. Então nós teremos liberdade para todos os vereadores, independentemente das suas cores políticas. Todos aqueles que quiserem fiscalizar, vão ter todos os instrumentos, todos aqueles que quiserem mostrar as ações efetivas do governo terão seu espaço na casa, para que nós possamos, juntos, com esse debate de ideias, esse aprofundamento de ideias, fiscalizar e oferecer muito mais para o Poder Executivo. Nesse ponto eu acho que é interessante pelo seguinte, né? Eu entendo quando o senhor está falando de independência, né? Eu acho que isso é muito importante, mas a gente sabe, né, que tem uma disputa política hoje em Pouso Alegre envolvendo 2 grupos, né? O grupo do atual prefeito, o grupo do Rafael Simões, 2 ex-aliados, né? E, assim, até que ponto a Câmara a presidência, né, deveria ou não interferir para evitar que esse embate, que na verdade, né, envolve ali quase que uma disputa de poder, né, de 2 grupos, né, que não está necessariamente mirando o bem, né, da cidade, até que ponto a presidência da Câmara pode ou não atuar para impedir que isso aconteça, né, que isso acabe atrapalhando, por exemplo, os trabalhos do Legislativo? Sim. Devanir, a Câmara vai agir com toda a responsabilidade, em especial o seu presidente vai agir com toda a responsabilidade. O que nós não podemos, de fato, é confundir ações políticas com ações de gerência do Poder Legislativo, né? Todos os vereadores terão, dentro dos princípios da administração pública, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, todos os instrumentos para atuar. Nós não vamos permitir que as questões relacionadas ao município se transformem puramente em questões políticas. Você me acompanha aqui há 8 anos, você sabe muito bem disso, e todo mundo que acompanha a política sabe disso. Eu não tenho nada contra um grupo político, nem a favor de outro, muito pelo contrário. Eu sempre me pautei pela independência, né? Sempre me pautei pela independência. Então nós não vamos usar o legislativo, nós não vamos usar as dependências da casa, nós não vamos usar os instrumentos dessa casa para fazer política partidária. Nós vamos usar os instrumentos dessa casa e tudo que ela pode oferecer para a gente fazer política pública, política de Estado, né? De acordo com os princípios republicanos. Agora, a questão política
as discussões políticas, os pensamentos políticos, as defesas políticas desse grupo, daquele grupo, elas serão travadas, evidentemente, no plenário pelos grupos Sim, que compõem a Câmara Municipal. Sim, para ficar mais claro, né, do que se trata, eu vou dar um exemplo aqui da CPI que a gente teve no final da última legislatura, agora, né, no mês de novembro e dezembro, que estava ali apurando a questão do contrato da Engetec, da Prefeitura com a Engetec. Sim. Então a gente teve muitos momentos ali de escárnio com a população, né, de vereador levando pizza, então assim, é uma coisa que eu acho que não contribui para absolutamente nada, né. Sim. Então você tinha ali uma apuração, né, inclusive o relatório traz que de fato tem questões ali de supostas irregularidades que têm que ser investigadas e tudo mais, mas algumas ações ali tira, né, a seriedade, eu acho que às vezes gera até descrença da população e atrapalha a imagem do próprio legislativo, né. Então assim, condutas desse tipo, né, hoje a gente sabe que é quase que uma cotidiano na política de hoje em dia, esse tipo de ação. Como que o senhor pretende tratar isso caso venha a ocorrer, né, esse tipo de atitude de um parlamentar? Devanir, nós temos que aqui cumprir a liturgia do cargo. No tocante a essa CPI, se você for verificar uma fala minha na tribuna, eu falei exatamente dos pressupostos da CPI, do tempo que leva uma CPI, da forma que ela deve ser manejada de acordo com os ditames legais, e disse naquela época que aquela CPI era inviável em virtude do tempo, que ela não conseguiria trazer um trabalho, realizar um trabalho a contento, né? Exatamente tanto que deu no que deu, né? Então nós temos que ter a liturgia do cargo, temos que respeitar a população e temos que manter o decoro parlamentar. Atitudes dessa natureza, elas serão devidamente repreendidas pela Corregedoria da Casa. Nós não podemos deixar isso aqui virar uma terra de ninguém, onde todos fazem o que querem. Não é isso. Uma coisa é liberdade, outra coisa é a libertinagem, outra coisa é deixar fazer tudo que se quer. Não será assim. Nós teremos, todos terão, base, oposição, todos terão ferramentas para trabalhar, mas trabalhar dentro da ética, dentro da responsabilidade, dentro do que é justo e dentro do que é direito. Nós não vamos deixar a Câmara virar chacota. Isso você pode ter certeza. Nós não vamos permitir que isso aqui aconteça como aconteceu em final de mandato. Vereadores que não eram candidatos, vereadores que eram franco-atiradores, estavam aí para fazer, para chamar a atenção a todo custo. Inclusive com uma CPI que não chegou a nenhuma conclusão. E no final das contas, o que de fato aconteceu foi só que a imagem da Câmara foi exatamente, foi só desgastar, né? Prejudicar a imagem. Você vê, avaliar ali a reação, né, do público acompanhando tudo aquilo, no final das contas o que ficou foi isso, né? Eu acho que o grande resultado da CPI foi uma mancha mesmo para a imagem da Câmara, eu diria assim até mais, né? Para representação política, né? Sim. Eu acho que as pessoas que acompanham, elas ficam assim, poxa, mas os caras estão lá para representar a gente, né? Porque por mais que você não tenha votado num determinado vereador, né? Sim. Ele ainda está te representando, né? Porque é um contexto ali, né? Então eu acho que foi o salto que ficou para o legislativo, né? E foi exatamente, mas eu tenho certeza que nós temos aí um time de vereadores reeleitos, de uma renovação considerável, de pessoas preparadas e que entendem e sabem da responsabilidade que estão assumindo enquanto vereador de uma cidade como a cidade de Pouso Alegre, com 160 mil habitantes, uma cidade pujante, uma cidade com comércio, a indústria, o emprego acima da média nacional, né? Uma cidade que promete ainda mais para o futuro. Então nós sabemos da grandeza e sabemos das nossas responsabilidades. Então nós temos que pautar os nossos atos e as nossas ações com devido respeito à grandeza da nossa cidade, da nossa gente, do nosso povo. E é assim que nós vamos fazer, você pode ter certeza. Perfeito. Presidente, vamos falar de um tema agora que às vezes parece até uma utopia, né? Que é a participação popular na política, sobretudo aqui na Câmara, que em tese é a casa do povo, né? Sim. Então a gente sempre está tratando disso e tal, mas eu queria saber se o senhor tem uma nova estratégia, né, para fazer, né, para trazer esse engajamento popular para a Câmara. A gente já teve aí em legislaturas passadas, por exemplo, as sessões itinerantes, né, que acabaram sendo abandonadas, né, porque no final das contas os vereadores
naquelas ocasiões, né, porque aconteceu mais de uma vez, entenderam que não tinha o resultado esperado. O senhor tem aí alguma estratégia para trabalhar esse engajamento popular e trazer as pessoas para a Câmara, para a gente não ter, né? A gente tem muita participação popular quando tem alguma coisa de interesse específico, né? Como aumentar um engajamento, assim, eu diria, mais qualitativo, né? Que as pessoas realmente tenham vontade de participar do dia a dia da Câmara, né? Opinar, até pressionar os vereadores, né? Como? Você tem alguma estratégia para lidar com isso? Devanir, você sabe muito bem, eu tenho muito apreço pela participação popular. Eu apresentei aqui na casa, como a gente falava agora há pouco da mudança dos regimentos internos, eu apresentei aqui na casa, só para a gente ilustrar, eu apresentei aqui na casa uma proposta de criação de uma participação, de uma comissão permanente de participação popular. E esse projeto, ele previa o quê? Como é que isso ia funcionar basicamente? Qualquer cidadão poderia chegar aqui na Câmara, trazer um projeto de lei, um entendimento, uma melhoria para a cidade, sobretudo em projeto de lei, e esse projeto seria protocolado, seria dado entrada na casa, ele ia para essa comissão de participação popular, essa comissão ia estudar o projeto, e sendo um projeto viável, um projeto bom, um projeto que fosse trazer ali benefícios para a população de Pouso Alegre, esse projeto então seria transformado em projeto de lei na casa, dado entrada da tramitação na casa e votado com a apresentação, com a autoria dessa comissão de participação popular. Legal. Você sabe o que aconteceu na época? Na época, um advogado contratado da Câmara Municipal recomendou que os vereadores votassem contra o projeto porque era um tiro no pé. A expressão era essa, era um tiro no pé. Porque poderia aparecer naquela época, por exemplo, uma Lívia Macedo, um Israel Russo, e apresentar um projeto de lei magnífico e captar os votos e tomar o lugar de alguém nessa casa de lei. Ora, veja bem, nós estamos aqui para representar a população, então nós temos que desejar que a população cada vez mais ela participe. E se ela tem ideias melhores do que nós que estamos aqui, nós devemos receber essas ideias e colocar essas ideias em práticas. Então, para responder a sua pergunta, vou criar, inclusive isso funciona muito bem, lá em Belo Horizonte, tem uma comissão de participação popular que depois que a coisa engrena, que é muito, muito interessante, tem um servidor de carreira aqui, um efetivo, que tem conhecimento desse processo lá, dessa dinâmica toda. Eu vou pedir para esse vereador visitar a Câmara Municipal de Belo Horizonte, para que ele tome contato com todo esse processo dessa comissão de participação popular, essa comissão permanente de participação popular, para que nós agora sim, na presidência da casa, possamos apresentar esse projeto, com certeza aprová-lo, sem a ingerência de qualquer contratado, qualquer indicado para estar nessa casa aqui, retrocedendo melhorias. Isso é bem interessante mesmo. No tocante também às sessões itinerantes, a última sessão itinerante que aconteceu nessa casa foi a pedido meu. Né? Foi a pedido meu. E tantas outras que pedi que não foram atendidas. E qual que é o argumento? É que você tem que levar a TV, que dá trabalho, que isso, que aquilo, Devanir. Ora, se não querem trabalhar, se não querem participar, se não querem ir até a população, que fique em casa. A sessão itinerante, ela é muito interessante, né? Porque sim, porque você leva ali os representantes em loco. Exatamente. Você vai conhecer a realidade. Para ver a realidade, as pessoas podem ir, os vereadores no dia podem conhecer o bairro, aqueles que não conhecem. De repente, ainda que não tivesse essa estrutura, né? Que você fazer uma sessão e tal, mas de repente uma visita dos vereadores, conversar, fazer uma andança pelo bairro e tal, de repente, né, registrando e tal. Acho que pelo algum contato, né? Isso porque eu acho que o que é importante, eu acho que é esse contato com a realidade, né? Sim, nós vamos intensificar muito isso. A depender da presidência da casa, nós vamos intensificar muito isso. Agora, eu preciso também da atuação dos vereadores em campo. Preciso que os vereadores, e nós temos bons vereadores, temos o Rogerinho da Policlínica lá no São Geraldo. Pois eu queria uma avaliação do senhor sobre isso. O que o senhor acha aí dessa nova bancada que assume a Câmara agora? A gente teve poucas mudanças, né, é verdade, né? Mas, por outro lado, a gente teve aí algumas eleições muito simbólicas, né? A gente tem, por exemplo, a eleição da Lívia, única mulher, né?
eleita, mas pelo menos dessa vez a gente ainda teve uma, né? Porque na outra a gente não teve nenhuma, e a mais votada da história, né? E teve também a eleição do Israel Russo, né? Que é um jovem e tal. Então, assim, como que a senhora avalia aí essa nova bancada? Em termos de qualidade mesmo, em termos de questão política, qual que é a avaliação que o senhor faz? A avaliação é a mais positiva possível, Devanir. Nós temos, como eu já falei hoje, a Lívia, ela é cientista política, formada pela Universidade Federal de Ouro Preto. É uma vereadora que tem contato e frequência, diálogo e proximidade com vários setores da Pouso Alegre, da cidade de Pouso Alegre. A Lívia conhece a realidade de São Geraldo, a Lívia conhece a realidade de São João, a Lívia conhece a realidade de tantos outros bairros, né? A Lívia tem trabalhos sociais intensos, então ela vai agregar muito para a Câmara Municipal no sentido de entregar serviços para a população. Você tem o Israel Russo, que é jornalista, né? O Israel Russo já assessorou deputados, né? Foi assessor de comunicação, salvo engano, do Kim Kataguiri. É uma pessoa que tem experiência no parlamento, veio para a Câmara, sabe o que deseja, sabe o que quer, sabe onde quer chegar. Então nós temos aí ótimos nomes. Rogerinho da Policlínica, que vive a realidade lá do bairro, é um bairro que carece de representação, é um bairro que tem uma votação ali que poderia eleger 3, 4 vereadores se concentrassem em candidatos daquele bairro. E é um dos bairros menos assistidos. Nós temos os problemas das bombas, da questão das cheias, dos alagamentos do bairro, que há anos, eu estou aqui há 8 anos, sempre digo que aquilo não vai resolver, que a gente precisa ter uma medida mais efetiva, né? E se não, agora resolve, nós temos explicações técnicas, já trouxe aqui nessa casa, já estive aqui com o Alexandre, que foi o criador dos DICs da cidade. Pelo contrário, né? Eles pioraram a questão, né? Com a forma como foi feita a Exatamente. Esquerda, né? Então nós precisamos de políticas sérias, de políticas que tragam, que pretendam, que desejam, que tragam efetivamente resultados práticos para a população. Nós não podemos mais ter questões eleitoreiras de que vai resolver. Eu sou nascido no bairro São Geraldo, nasci lá em 1970, quando de fato as enchentes eram muito mais, provocavam um desequilíbrio social muito maior, né, porque não tinha estrutura nenhuma, e muito pouco eu vi ser feito nesses 50 anos que lá, desde que lá nasci. Avançou muito lentamente e talvez até porcamente, né? Porcamente, perdão a palavra. Deixa isso pro make-off. Mas é que tem algumas coisas ali que, né, eu acho que assim, é muito revoltante, né? Você tem um projeto estruturante, que é o caso dos DICs, né? Que você vem, ainda que lentamente, né? Uma gestão após a outra você vem fazendo e de repente alguém vai lá e simplesmente interrompe o projeto, mete uma avenida, né, que deveria ser também um DIC. Ali foram investidos, né, mais de 20 milhões só naquela avenida, o complexo todo ali vai chegar em 50 milhões e não vai ter efetividade, né? Sim. Pelo contrário, pode causar um problema ainda mais sério de alagamento. Então, assim, complicado, né? A cidade hoje, Devanir, posso estar enganado, mas a cidade hoje, nós estamos saindo de uma cidade média, né? Saindo de uma cidade média para uma cidade grande. Uma situação de cidade grande. Então, todos os problemas hoje, a dimensão dos problemas hoje, pessoal em situação de rua, violência, os alagamentos, o trânsito. Nós precisamos pensar essas questões, junto com o Executivo, nós precisamos pensar essas questões para 10, 20, 30 anos. Não dá mais para Pouso Alegre fazer rua, fazer isso, fazer aquilo, sem pensar as consequências que isso vai gerar. Então, a DIC 3, por exemplo, lá da Faisqueira, aquilo tinha que ser pensado uma situação de DIC, né? Então, como você disse, nós investimos lá uma fortuna que efetivamente pode trazer mais problemas do que solução. Talvez você mitigue um problema de tráfego, mas agrava o problema de alagamento. Então, essas coisas agora, isso que você falou é muito interessante, né? A gente precisa pensar a cidade para daqui 20, 30 anos. E esse é exatamente um dos principais papéis da Câmara, né? Vê que a gente está aqui há uns 40 minutos conversando
e a gente está falando só de questões imediatas, questões políticas, gerenciais, e a gente não está tratando do futuro da cidade, como o senhor falou, a cidade está num período de transição, né, passando aí de uma cidade né, de médio porte, né, começando a ter problemas de grandes cidades. Como mobilizar o legislativo para a gente pensar a cidade do futuro e deixar de lado um pouco as questões imediatas, né, as questões políticas imediatas, né, porque pensar o futuro é política, né? Como fazer isso? Como mobilizar e pensar a cidade, o futuro da cidade aqui na Câmara? Aí a gente volta a falar das comissões permanentes da Casa. Por exemplo, eu criei aqui na última legislatura a Comissão Permanente de Segurança Pública. Aí é aquela dinâmica que eu quero mudar aqui na Casa. Trazer esse debate para a Comissão de Segurança Pública. Já estive aqui reunido com os setores do comércio, já estive aqui reunido, inclusive fechamos um protocolo de intenção com o comandante, o tenente-coronel Lucas, do 20º Batalhão da Polícia Militar, a respeito da segurança. Falei para ele dessa comissão, coloquei a comissão à disposição do Batalhão de Polícia Militar, vamos convocar aqui uma audiência pública, vamos fazer simpósios, vamos trazer especialistas em vários assuntos para tratar aqui na Casa, por exemplo, de segurança pública. Isso já foi tratado com os vereadores que compõem as comissões. Nós ainda vamos fazer outras reuniões para arrematar bem isso, mas todas as comissões, como eu disse, terão liberdade para isso. Por exemplo, você vai pegar lá, eu já falei inclusive com o Miguel Júnior Tomato, que é um prefeito da base do prefeito, é um vereador da base do prefeito, e preside a comissão de saúde. Eu estive com ele essa semana, falei sobre a questão do diabetes, da prevenção do diabetes. Hoje o diabetes hoje é uma pandemia. Né? Os números que nós temos de pessoas com diabetes não representa nem a metade de fato das pessoas que têm diabetes, tem a doença, mas não sabe. Então, o trabalho de prevenção, né, do pré-diabético, o trabalho de prevenção, ele pode economizar muitos recursos públicos, porque é muito mais barato você conscientizar a população, mostrar para ela que ela pode ter, por questão hereditária, ou por questão de uma alimentação desregrada. Hoje nós temos o fast food, essas coisas todas, isso estou dizendo porque conversei com o especialista, né? Então, o tratamento, a prevenção, nós temos um centro de prevenção e tratamento de diabetes aqui na cidade. Então, falei com ele, olha, a Câmara está à disposição, o plenário da Câmara está à disposição. Se precisar trazer aqui um especialista do assunto para dar uma palestra, para trazer aqui o pessoal da rede pública, para trazer o pessoal dos postos de saúde, os enfermeiros, os agentes de saúde, a própria comunidade. Entendeu? Então nós precisamos, a Câmara tem recursos para isso, a Câmara tem estrutura para isso, e é isso que nós vamos fazer. Nós vamos fomentar o debate, mas o debate é aprofundado, e todos, já aproveito para dizer aqui mais uma vez, todos os presidentes de comissão, todos os membros de comissão, das comissões permanentes que tratam de temas específicos de segurança, educação, saúde, violência contra a mulher, esporte, lazer, cultura. Todas essas comissões, elas terão o aval da presidência da Câmara para aprofundar os debates nas suas respectivas áreas. E aí é o que nós queremos fazer, uma sessão de debate e discussão dessas comissões, que vai ser a maneira e o modo de uma sessão ordinária, mas já antecipando os debates. Qualificar o debate. Exatamente, qualificar o debate, para que quando nós chegarmos, Devanir, na sessão ordinária, isso é um desejo que nós temos, e preciso de apoio de todos os vereadores. Mas quando nós chegarmos na sessão ordinária, para que ali aconteça apenas o arremate. Toda a questão já foi discutida, nós já trouxemos aqui pessoas conhecedoras do assunto, técnicos, profissionais de alto renome, enfim, a sociedade, já discutimos todas as questões. Aí na sessão ordinária da Câmara, que nós pretendemos enxugar no sentido de eficiência, que ela seja mais eficiente, aí sim, ali é o arremate. Ali o vereador tem 10 minutos de tribuna e tem lá os seus 5 minutos para discutir o projeto, dizer do trabalho que ele desenvolveu na comissão temática, do que foi dito, do que foi ouvido,
Porque eu não tenho conhecimento da área médica. Quem tem é o Miguel Júnior Tomate. Quem tem é o Rogerinho da Policlínica. Então, essas pessoas, nas comissões temáticas, elas vão fazer o quê? Elas vão mastigar o tema, vão digerir o tema, vão trazer as questões a público, vão aprofundar esses debates e vão dar subsídio para mim, que sou advogado, para o Leandro Moraes, que não é da área médica, que também é advogado, para o Davi, que é advogado, para que nós, que não somos da área médica, para que nós tenhamos subsídio lá das comissões temáticas para decidir o nosso voto. Então, nós temos que aprofundar e aproveitar cada vereador na sua essência, naquilo que ele tem de melhor para oferecer para a sociedade. Perfeito, presidente. Vamos falar agora de mais uma aí das funções do Legislativo, que é a fiscalização dos atos do Executivo, né? Eu acho que é sempre importante a gente fazer um retrospecto, né, nos últimos anos, que a gente teve aqui, primeiro, uma primeira situação, né, durante a gestão Simões, você tinha uma base muito fechada, né, que nenhum requerimento de oposição era aprovado, né, uma prática que eu não me lembro de acontecer nessa Câmara aqui, sei lá, nos últimos 10, 15 anos pelo menos, eu não lembro disso acontecer. Isso passou a acontecer. Depois se inverteu, né, mudou ali a gestão, mas essa prática se manteve até certo ponto, né. Eu acho que talvez menos fechado, né, alguns requerimentos passaram até a ser aprovados. Mas assim, a gente tem agora, né, alguns casos aí de suspeitas de irregularidades, por exemplo, a gente pode falar do caso que gerou a CPI, né, do contrato da Prefeitura com a Engetec, né, a suspeita de superfaturamento, né. Como que o Legislativo pode atuar para fiscalizar, né, mais passo a passo ali o Executivo para a gente, eu acho que o mais importante, é claro, né, quando acontece, eu acho que tem que ser investigado e punido, mas o ideal seria que não acontecesse, né? Exatamente. E uma das funções do Legislativo é exatamente isso, né? É a fiscalização preventiva. Então, como aumentar a eficiência do Legislativo nesse ponto aí, né, de fiscalizar o Executivo? Devanir, é interessante, bom, a gente pode ilustrar aqui, eu tive esses meus 2 mandatos na Câmara Municipal, eu tive 80 requerimentos negados. 80 requerimentos. Alguns anos atrás, aqui nessa casa, já foi negado o requerimento de documentos para investigação exatamente em face da Engetec. Então, eu sempre digo o seguinte, se eu não estou vendo, e olha que eu sou advogado há 28 anos, se eu não estou vendo elementos para uma investigação, se eu não estou vendo indícios de um ato irregular num contrato, numa obra, numa contratação, não quer dizer que não exista. E não quer dizer que o meu colega vereador esteja vendo. Então, se eu não estou vendo, eu sempre me pautei por isso, se eu não estou vendo um indício de irregularidade numa ação pública do Executivo, mas o meu colega do lado está percebendo uma irregularidade, eu não posso tirar dele o direito de fiscalizar, porque essa é a função principal dele. Essa é a função principal dele. Então, os requerimentos são um instrumento importante, até para garantir a lisura dos atos do Executivo. Olha, eu quero o documento assim assado, quero o contrato assim assado, quero tomar conhecimento disso. Pois não, tá aqui. O vereador fiscalizou, analisou, não tem nenhuma irregularidade, ponto para a prefeitura, ponto para o Executivo. A fiscalização não necessariamente como uma disputa política, né? Exatamente. Mas como um exercício do poder, né? Complementar, inclusive, que no final pode beneficiar os dois lados. Inclusive. Exatamente. Aqui nós vamos trabalhar, a minha intenção é trabalhar de forma institucional. A gente vê aí todas as camadas, você vê deputado estadual, deputado federal, senador, você sempre tem aquele político que joga para a plateia, né? Sempre tem. Isso a gente não consegue tolher, não consegue segurar. Porque faz parte do faz parte do também, exatamente. Né, claro. Agora, condições de fiscalização nós vamos oferecer. Eu já estou estudando aqui na casa.
a gente precisa vamos fazer um chamamento de empresas de auditoria, vários setores, auditoria, engenharia civil, contábil, você entendeu? Então, como é que funciona? Já procurei ter conhecimento disso. Eu preciso fazer um chamamento dessas empresas todas, e essas empresas vão ficar ali... Fica ali de stand-by, né? Se vocês precisarem, vocês Aí, por exemplo, deu um problema da Ingetec, tem um contrato, que eu te falei, você tem vereador da área médica que vai cair uma CPI para estudar um processo, um contrato de engenharia civil, né? Então nós vamos fazer isso, vamos fazer esse chamamento para todos os tipos de perícia. Quando houver uma CPI, se isso acontecer, houver a necessidade de uma perícia técnica contábil, nós já vamos ter a empresa para ser contratada para prestar esse atendimento à Comissão Parlamentar de Investigação. Eu acho que para explicar, né, para as pessoas a importância disso, né, a gente pode dar o exemplo da CPI que teve agora no fim do ano, sim, que cogitou-se, né, a possibilidade de contratar uma auditoria. Você tinha ali pouco mais de 30 dias para fazer isso, não dava tempo nem de fazer o processo de contratação, e aí acabou que não na verdade, o tempo que nós tínhamos não dava tempo nem de propor a CPI. Fato, né? Fato. Então, na época eu disse isso, o que teria que ser feito? Aí a responsabilidade do agente político. Eu falei isso na tribuna da casa. Teria que ser feito, você teria que fazer uma comissão de estudo, propor uma comissão, como foi proposta agora. Sim. Como foi proposta agora por um grupo de vereadores. Você teria que fazer uma comissão, porque já estávamos ali praticamente no apagar das luzes, você deveria propor uma comissão de estudo, fazer um estudo, aí sim, com esse estudo em mão, havendo indício de irregularidade, protocolar isso lá no Ministério Público, né? Deixar isso pronto na casa aqui para a próxima legislatura, para que você tivesse, naquele período de tempo exíguo, você pudesse fazer o melhor trabalho possível de investigação e deixar um caminho a ser tomado. Então optou-se pela CPI, como eu disse e reafirmo, exatamente para fazer pirotecnismo político. Né? Isso, evidentemente que todas essas questões de CPI dependem de número, tem um processo e os pressupostos para se chegar a uma CPI. Mas ações dessa natureza, por puro pirotecnismo populismo político, essas ações, é lógico que se elas não forem impedidas, certamente pela presidência da casa elas serão repreendidas. Vereador, então encaminhando aqui para o nosso final, gostaria de saber do senhor assim, que pergunta eu não fiz que eu deveria ter feito? E aí o senhor já pode fazer as considerações finais. Uma pergunta importante, uma questão importante que a gente precisa tocar, Devanir, é na questão dos gastos, dos recursos da Câmara Municipal. Eu fui eleito no dia 1º, tomei posse, no dia 2, às 8 horas da manhã, eu estava aqui na casa trabalhando. Eu fiquei 2 dias trabalhando sem água na minha torneira e sem descarga nos meus banheiros aqui da presidência. Você tem aqui na casa um telhado que precisa ser totalmente remodelado. Chove aqui dentro da casa. Se você olhar ali naquele canto da presidência, tem uma goteira. Sim. Né? Se você olhar em todos os gabinetes do 2º andar, você tem uma goteira. Esse problema já vem... Aqui, quando trovejou, a energia cai. Então nós temos problema no estacionamento de cima. A primeira medida minha foi chamar aqui o engenheiro civil, não sei se você sabe, nós temos um engenheiro civil efetivo, de carreira aqui na casa. Pedi a ele um levantamento de todos os problemas do prédio. Todos os problemas. Falta pintura, falta telhado, Por exemplo, a rede de internet é uma vergonha nessa casa. Eu tenho vergonha quando vem um visitante aqui e me pede a senha, porque ela não funciona. Agora não funciona por conta do meu TI? Não, porque lá tem pessoas, mentes brilhantes. Não funciona porque não tem estrutura. Não funciona porque não tem estrutura. A parte de cima da Câmara, que tem um estacionamento lá em cima, aquilo lá está condenado, aquilo lá tem que ser demolido, aquilo lá não tem mais salvação. Eu tenho aqui do lado da recepção da Câmara, na entrada da Câmara, eu tenho uma infiltração que faz ali uma poça d'água gigante, que está me corroendo o prédio. Então, Devanir, nós não podemos mais
tirar foto do checão, dizendo que está devolvendo não sei quantos milhões para a Câmara, porque fez economia. Aqui, na minha gestão, nós vamos ter muito controle, muito cuidado com os recursos públicos, mas não vamos fazer economia à base da porcaria. Nós precisamos rever aqui a parte elétrica, nós precisamos rever aqui a parte hidráulica, nós precisamos ver aqui os motores, os portões. Você chega de carro no estacionamento, o segurança tem que sair da guarita dele, ir lá, empurrar o portão, voltar ao portão, porque o motor do portão não funciona, o portão elétrico não funciona. Né? Você tem problema de goteira na casa inteira, você tem problemas estruturais sérios. Então nós precisamos resolver isso. Nós precisamos resolver isso. E por isso eu estou convocando 8 concursados, né? Vamos chamar 8 concursados que estão aí na fila esperando para ser chamados, para que assumam os seus postos aqui na Câmara, para que a gente possa começar a corrigir essas coisas. Outra coisa, Devani, nós temos aqui a Câmara, você tem aqui em cima 19 gabinetes. Esses gabinetes estão tomados pelo CAC, esses gabinetes estão tomados pela Escola do Legislativo. Nós não temos, se você for no setor de comunicação, rádio e TV, você vai ver lá que você tem várias pessoas trabalhando, todos fundamentais necessárias para o bom andamento do setor, que estão apinhadas numa sala onde não é possível. Eu vou tendo que utilizar uma outra sala aqui, fazer um arranjo, estou reformando uma outra sala para poder dividir essas pessoas, para que elas possam ter o mínimo de conforto. O mínimo de conforto. Então, a cidade cresceu, o serviço da Câmara cresceu, então nós precisamos reestruturar a Câmara. Eu preciso hoje de um espaço para a Escola do Legislativo, eu preciso hoje de um espaço maior para o CAC, eu quero trazer para cá, você sabia, Devanir, que de 10 passaportes tirados lá na Polícia Federal em Varginha, 8, ou pelo menos 7, são pouso-alegrenses? Que legal. Sabia não. De cada 10 passaportes emitido pela Polícia Rodoviária, Polícia Federal, pela né? Polícia Federal em Varginha, desculpe, pela Polícia Federal em Varginha, 7 passaportes são de pouso-alegrenses, são requeridos por pouso-alegrenses. Então eu preciso trazer isso para cá, eu preciso fomentar mais serviços. Nós podemos, tem câmaras que fazem isso, nós podemos fazer um convênio com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para que nós possamos realizar aqui na Câmara Municipal as audiências de conciliação, por exemplo, do juizado especial, para a gente acelerar a prestação de serviço da justiça. Nós podemos ter convênios aqui com a advocacia pública do Estado. Então, para isso tudo, eu tenho necessidade de espaço. E qual que é a alternativa que nós estamos estudando? Aqui no estacionamento, nós temos um estacionamento amplo, muito grande. A ideia é fazer aqui um estacionamento embaixo, reformular esse estacionamento e fazer um prédio, onde nós vamos ter um andar para o CAC, nós vamos ter um andar para tirar toda a administração do prédio, deixar esse prédio atual, nós vamos deixar esse prédio para as ações do parlamento. Aqui esse prédio vai ser para a política e para os agentes políticos. E nesse anexo que nós vamos criar, com a mesma infraestrutura, com a mesma fachada, o mesmo projeto, seguindo o mesmo projeto arquitetônico, a mesma qualidade, nós vamos ter ali um centro, um complexo de rádio, TV e jornalismo. Quando você vier aqui para uma coletiva de imprensa, você já vai ter a sala de coletiva de imprensa, vamos ter vários estúdios de gravação de rádio e TV, podendo fazer 1, 2, 3 programas ao mesmo tempo. Vamos fomentar as ações da rádio e da TV, vamos ter um departamento jurídico à altura da Câmara Municipal, vamos ter ali o administrativo, vamos ter o CAC, vamos ter a Escola do Legislativo. A Escola do Legislativo presta um serviço fenomenal. Os setores aí que o senhor cita, né, são referências, né? Todos referências. O CAC, a Escola do Legislativo, o setor de rádio e TV, né, da Câmara, são todas referências, né? Exatamente. Agora, tudo bem, o senhor está falando aí, né, da necessidade de manutenção do prédio da Câmara, e não é de hoje, né, a gente já acompanha essa novela aí há alguns anos, mas aí o senhor está propondo ir além, né, ampliar por essa necessidade de espaço das várias atividades que, de fato, a Câmara desempenha. Mas como o senhor mesmo colocou aí no começo, né, a presidência do senhor tem 1 ano, né? Eu acredito que em 1 ano não dá para fazer isso tudo. Então, eu acho que seria necessário um pacto, né, dessa legislatura
para que isso acontecesse, para que as próximas presidências também encampassem esse projeto. Isso está sendo conversado com todos os vereadores? O Devanir, eu já conversei isso com todos os setores da Câmara. Nós temos aqui hoje uma governança, um compliance, que também auxilia e cobra a administração do presidente. Todos eles, todos os setores entenderam essa necessidade, entenderam que esse é um caminho correto a ser percorrido, e nós temos pleno conhecimento de que nós não vamos efetivar todas essas medidas, todos esses desejos, todos esses planos. Mas nós vamos, eu quero aqui, nesses 365 dias que serei presidente, vou dar expediente completo, das 8 da manhã às 18 horas. Nós vamos, nesse ano, encaminhar todas essas ações. Nós vamos deixar isso o mais encaminhado possível, para que os outros que venham após a minha presidência aqui na casa possam dar continuidade. Possivelmente, essas obras deverão começar bem no finalzinho da minha gestão aqui, ou iniciar no próximo mandato do próximo presidente. Mas eu quero trazer isso para todos aqui os vereadores da casa, da importância disso, da necessidade que nós temos, porque Pouso Alegre hoje tem 160 mil habitantes. Nós temos um eleitorado de já de 110 mil eleitores. Logo, logo, a Câmara poderá ter aumentar o número de vereadores, terá outras demandas. Como eu disse, a prestação de serviço vai se agigantando. Nós precisamos acompanhar. E é isso que nós vamos fazer. Dar manutenção no prédio, trocar esse telhado, ver o que precisa fazer nesse telhado, a parte elétrica, melhorar as condições de trabalho aqui dentro, valorizar o servidor efetivo e projetar o futuro da Câmara para 10, 15, 20, 30 anos. Perfeito, vereador. Então, o senhor fica à vontade aí para fazer as suas considerações finais. Eu quero agradecer a você, Devanir, como representante de toda a imprensa pouso-alegrense nesse momento, né? Sei que você não tem procuração para isso, mas quero falar através de você para toda a imprensa, que eu estarei aqui, eu e meus colegas vereadores, nós estaremos aqui neste ano, trabalhando com muita transparência, com muito desejo de acertar e com muita disponibilidade, em especial para a imprensa. Todas as dúvidas, todas as questões pertinentes à Câmara Municipal, qualquer dúvida que tenha, qualquer interesse no nosso trabalho, estamos à disposição para fazer como estamos fazendo hoje. Sentar, conversar, dar nome aos bois e levar o esclarecimento devido para a população de Pouso Alegre, em especial no que tange a administração da Câmara e da política local. Todo mundo sabe, e eu volto a afirmar, não tenho político de estimação, nem de um lado e nem de outro. Vou fazer uma administração, uma gerência da Câmara Municipal, buscando sempre institucionalizar a Câmara Municipal. É para isso que nós estamos aqui, esse é o nosso dever. Com muito trabalho, com muita transparência, com o apoio de todos, em especial da imprensa, nós vamos seguir esse caminho. Eu tenho certeza que com um grupo de vereadores, talvez me falte talento, mas com um grupo de vereadores, com um grupo de servidores que essa casa possui, eu tenho certeza que todos juntos nós conseguiremos atingir esses objetivos. Presidente, muito obrigado por receber a gente aqui na Câmara. A gente deseja sucesso aí, né, para a sua presidência, e a gente fica por aqui até o nosso próximo encontro. Isso aí. Show.